Aqui no nosso vídeo, outros 3 destaques do Campeonato Paulista que eu quero comentar com vocês. O Maceió, atleta de 21 anos de idade. Acho que esse cara aí tem um futuro brilhante pela frente. 3 gols em 11 partidas até agora no Paulistão, além de uma assistência, jogando na ponta esquerda. Uma nota média boa até agora de 6,92. O Maceió já havia se destacado no Paulistão do ano passado. Ele marcou 8 gols na temporada, incluindo a Série D. Foi até procurado por alguns clubes da segunda divisão, mas acabou continuando na Portuguesa. Tem vínculo por lá até o final de 2027. Seria a minha sugestão, um ponta rápido, habilidoso, tem essa coragem de encarar a marcação, de partir para cima, revelado nas categorias de base do CRB e também do Grêmio, a opção de 21 anos de idade. Dois caras que não são novos, mas que vem chamando a atenção no Paulistão, dois espécies de camisa 8, né? O primeiro deles, o Netinho, atleta de 27 anos, já teve aí rodagem no Brasil, jogou pelo Flamengo, do Fut7, né, no Vasco também, aí nos elencos profissionais da Portuguesa do Rio, do Botafogo da Paraíba, fez uma boa Série C em 2023, e no ano passado acabou chamando a atenção do Paysandu, onde também jogou bem a segunda divisão. Nesta temporada foi contratado pelo Água Santa, onde tem contrato até o final do ano, não deve seguir por lá, até porque o Água Santa tem só a Série D pela frente. E fez um baita campeonato paulista, jogando ali como um segundo meio-campista. 2 golaços de fora da área contra o Santos e também contra o Corinthians, titular nas 11 partidas e também uma boa batida na bola parada. Seria essa a minha sugestão também, de uma opção barata, né, para o elenco hoje. Um cara que vem em alta, vem jogando bem, ainda é jovem, só 27 anos, 1,80 m de altura. Ele que é destro, tem também bons índices nas recuperadas de bola. Um jogador que esse já é mais experiente, o Danielzinho, camisa 8 do Mirassol, outro também que eu gosto demais, já foi procurado pelo Santos recentemente, atleta que também já passou aí pelo Atlético Mineiro, Paraná Clube, Oeste, Novo Horizontino e Mirassol, onde está desde 2023. O Danielzinho, ele tem contrato por lá até o final desse ano, hoje com 30 anos. O Campeonato Paulista interessante, até aqui 12 jogos, todos eles como titular, boa batida na bola parada, também pode fazer essa função de um primeiro ou de um segundo volante, mas que sabe jogar, sabe criar essas jogadas de cabeça em pé. Né? Dos jogos também, ele dificilmente é substituído durante as partidas, tem um ritmo de jogo muito bom. Na Série B do ano passado, foi um adversário do Sport, inclusive, ele, olha só, uma nota média espetacular, 7,33, titular nos 37 jogos que fez, isso é um absurdo, né? 37 jogos, 88 minutos em campo, numa média, 3 gols e 4 assistências, 5 cartões amarelos apenas, e nos índices defensivos, uma média de 4,3 bolas recuperadas por jogo. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você enxerga de necessidades hoje dentro do elenco do Sport, até o início da primeira divisão, e algumas opções que podem ou não ser interessantes neste Campeonato Paulista, seja elas mais jovens, mais experientes, alguns caras que estão em baixa também nas suas respectivas equipes, você pode deixar o seu pitaco. Agora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre mais um jogador chegando no elenco do Sport para a sequência da temporada, desta vez um atleta revelado nas categorias de base do Corinthians e do Desportivo Brasil. Estou falando sobre o centroavante Arthur Souza, atleta que hoje tem 21 anos de idade, pertence ainda ao Red Bull Bragantino, mas será repassado ao Leão. Segundo informações do jornalista Felipe Torres, o Sport negociou o atacante Joanderson com o Red Bull Bragantino, o meio atacante que tem apenas 16 anos de idade, tinha um contrato longo na Ilha do Retiro. O Leão manteve 50% dos direitos econômicos do atleta e acertou com 2 jogadores do Red Bull Bragantino. O primeiro deles, o Lucas Cunha, que já foi anunciado, fez a sua estreia inclusive contra o Petrolina, e agora também tendo a chegada nessa troca com o Joanderson, o centroavante Arthur Souza. O contrato dele por lá e até o final da temporada de 2028, um jogador também visto como uma grande promessa, ele que foi comprado junto ao Corinthians ainda na metade do ano passado. Ele moveu um processo junto ao Corinthians na metade do ano, ele tinha vínculo até setembro de 2025 e acabou tendo o seu contrato rescindido. Ficando livre no mercado, ele acabou fechando com o Red Bull. Em relação às suas principais características, é um centroavante de muita mobilidade, ele tem 1,84 m de altura, é destro, pode jogar tanto como um centroavante, como também um segundo atacante, saindo ali mais da grande área. Na Série A do ano passado, ele realizou no total 9 partidas e também teve a sua primeira estreia na Série A em 2022. No Paulistão do ano passado também foram 3 jogos vestindo a camisa do Corinthians. Aqui o mapa dele de movimentação também bastante preenchido na região ofensiva do campo.
É um centroavante que, como eu falei, ele sai muito da grande área, tenta receber uma bola ali na entrada da área para uma finalização, bate muito bem, tanto com a perna direita como também com a perna esquerda. Os melhores anos dele pelo Corinthians no Sub-20 aconteceu lá em 2022, com 18 gols, 2023 também 14, e no ano passado ele começa no Sub-20, mas após 8 jogos e 4 gols marcados, acabou sendo promovido para o elenco profissional. No Corinthians realizou 4 jogos, 1 gol, aquela saída pela porta dos fundos, antes de fechar com o Red Bull, onde realizou apenas 8 jogos. No ano passado, não estava nos planos do clube, tanto é que ele não fez nenhuma partida nessa temporada, e dos 9 jogos que esteve na Série A, todos eles saindo do banco de reserva. Você pode deixar a sua opinião também em relação a esta chegada, a troca envolvendo também o garoto João Anderson, apenas 16 anos, ele que já estava no elenco sub-20 do Sport nessa temporada, jogou inclusive a Copinha, muito bem, né? A disputa da Copinha dele, por ser um jogador de só 16 anos, há 5 jogos e 1 gol marcado, sendo titular nas suas 5 exibições, tendo essa troca agora com o Red Bull Bragantino, pelo menos como o Sport, mantendo os 50% dos seus direitos econômicos, jogador que está no Sport desde a categoria sub-14. E também essa troca com o empréstimo do zagueirão Lucas Cunha, à Ilha do Retiro, 28 anos de idade, eu penso que pode ser um zagueiro interessante na composição do elenco, essa disputa também na condição de titular. Ele que fez a sua estreia contra o Petrolina, se saiu bem na vitória do Leão fora de casa pelo placar de 3-1. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo na seção de comentários em relação a essas trocas e algumas mudanças também no elenco daqui para frente na temporada. Na Betfair você pode apostar em todos os jogos do Sport nessa temporada, inclusive a vitória do Leão contra o Decisão nesse finalzão de semana, na cotação de 1,20 a cada real apostado. Se você optar, por exemplo, R$50 numa vitória do Sport e ela acontecer, pode voltar para você até 60 com a Betfair. No longo prazo também, um título do Sport no Campeonato Pernambucano, ele está na cotação de 2,50 a cada real apostado. Se você apostar, por exemplo, R$20 no título do Sport, ele acontecendo também, pode retornar até 50 para você. Outras odds, um título do Santa Cruz na cotação de 3, do Náutico 3,30 e do Retrô na cotação de 15. Essas e todas as outras odds você encontra com a Betfair. Faça o seu cadastro pelo link aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo, e comece a se divertir, tanto nos jogos que você acompanha no futebol brasileiro ou internacional. Seguindo aqui no nosso vídeo, ainda falando sobre essa troca do Sport, envolvendo o centroavante Arthur Souza, também com o João Anderson, o próprio Lucas Cunha, tem outros 2 atletas no elenco do Red Bull Bragantino que me chamam a atenção, no meu entendimento seriam boas opções para o Sport nessa Série A do Campeonato Brasileiro. A primeira delas, do centroavante Fernando, atleta de 25 anos de idade, revelado nas categorias de base do Palmeiras, passou também no Shakhtar, no Sporting em Portugal, e estava por último no Red Bull Salzburg. Acabou trocando um Red Bull pelo outro nessa temporada, fechando um vínculo até o final de 2027 lá no Massa Bruta. Ainda está numa fase de readaptação ao futebol brasileiro, até agora com apenas 2 jogos realizados no Campeonato Paulista. O primeiro jogo que ele ficou à disposição aconteceu ainda nesse mês de fevereiro, contra o Noroeste, ficou no banco de reservas. 19 minutos contra a Ponte Preta, mais 18 contra o Souza na Copa do Brasil. E é um jogador que ainda não engatou, tem uma grande expectativa. A tendência é que ela aconteça nessa temporada. Ficaria a minha sugestão aqui para o Sport de uma boa opção no mercado brasileiro. Lá no Red Bull Salzburg, ele foi bem em 27 jogos, juntando aí 2 temporadas. Ele marcou 12 gols e deu 7 assistências. Também pelo Shakhtar lá em 2021. 8 bolas na rede em 14 jogos. Um atacante de muita mobilidade. Pode fazer essa função tanto de um centroavante, como também de um segundo atacante, um ponto esquerdo, da mesma maneira. E outro jogador também que eu gosto bastante no elenco do Red Bull Bragantino, jovem, é o Gustavinho, ou Gustavo Neves, 20 anos, revelado nas categorias de base do Goiás, mas acabou sendo contratado ainda em 2021 pelo Red Bull Bragantino na equipe sub-17. Chamou a atenção, já está indo para a sua 3ª temporada no elenco profissional, um jogador que pode atuar tanto como um ponta direita, um meia central ou também um ponta esquerda. Na Série A do ano passado foram 27 jogos, sendo 11 deles na condição de titular, 1 gol e 3 assistências, um jogador que sempre que entra no segundo tempo consegue dar uma dinâmica diferente, bons dribles curtos, parte para cima da marcação, só 20 anos, um